Eu tava com o Explorer e tava dando erro no Twitch Cam. Aí tive que entrar aqui pelo Google Chrome para poder ver se funcionava. Acredito que esteja normal agora para vocês. Bom dia. Oi, Flavita. Ingrid, Vicegala, Rose, Mariana, Ederluce. Bom dia, bom dia, bom dia, Rose. Tá todo mundo me ouvindo, né? É massa. Olha só, gente. Como muita gente me pede, tira dúvida, né, sobre os noivinhos e tal. Então, eu resolvi fazer um casal que não é da minha linha de produção, mas que usa praticamente as mesmas técnicas da minha modelagem. Então, pode facilitar algumas dicas aqui para vocês que estão iniciando, ou até mesmo que já trabalham para abrir um vestido, uma calça, algum detalhezinho assim que com certeza vai auxiliar e melhorar na técnica de vocês, tá bom? Então, para adiantar, desculpa, eu tô com um pigarro hoje na garganta. Para adiantar, ontem eu já preparei a estrutura, né? Porque eu ainda vou revestir aqui. Então eu preparei para acelerar a secagem e eu poder conseguir tentar pelo menos montar eles mais rapidinho. Então eu vou ensinar a fazer aqui essa base do corpo e da noiva e do noivo. Do sapato, para depois a gente fazer a parte da roupinha. Então, para já ir secando, eu vou abrir primeiro a calça do noivo e o vestido dela, tá bom? Que aí já vai deixando secar. Então, eu vou fazer a roupa dele cinza. Então, eu vou utilizar aqui a massinha. Uma massa que eu... Gente, assim, outra coisa que eu tenho pra falar. Eu trabalho com massa pronta. Compro ela já pronta, tingida. Mas eu só misturo as massas para obter outras cores. Eu não compro todas as cores prontas. Então, para chegar nesse tom de cinza aqui, eu misturei um pouco de massa branca com um pouco de massa preta. O marrom é a mesma coisa. Se eu quero vários tons de marrom, mas eu misturo marrom com preto, com amarelo. Isso aí vocês vão trabalhando de acordo com o que for necessário. Eu tô procurando aqui meu rolinho, tá, gente? Só um minutinho. Acabei esquecendo de pegar. Ver se eu acho aqui. Davi adora brincar nas minhas coisas, gente. Ontem à noite ele fez uma bagunça. Com certeza ele pegou meu rolo. Davi. Que lixo. Bichinho, botando culpa nele, nem foi ele, tá vendo que caiu aqui. Bom dia pra quem tá chegando. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui a massa da calça, tá bom? Então, pega aqui, ó. A massinha cinza. E com um rolo, eu vou abrir essa massa. Então, para quem tá observando, eu faço bastante força porque eu gosto de massa bem sequinha, assim, dura, né? Eu não gosto de massa muito mole, não, porque eu acho que demora muito pra secar, não tenho muita paciência, não, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa massa. Não precisa ser muito fina, mas também não pode ser muito grossa, né? Pois é, mãe. Já tá acordada já. Passa a madrugada trabalhando. Oi, oi pra todo mundo.
chegando, bom dia. Olha só, então aqui eu vou fazer isso aqui, gente, para as duas pernas. Aí, como a gente ainda vai modelar isso aqui, a estrutura, o ideal é que você já tenha um pronto para poder fazer a medição. Por que eu estou iniciando pela calça? Porque eu quero que seque e dê tempo da gente montar ainda hoje, tá bom? Por isso que eu estou acelerando. Senão eu iniciaria por aqui, como eu fiz ontem. Então, como é que eu faço? Eu gosto muito de cortar com estilete. Então, eu venho aqui, ó, para saber mais ou menos a altura. Eu faço um corte reto para tirar aqui as imperfeições de baixo, para ter essa área bem correta aqui. E vou apoiar aqui meu bonequinho, ó, bem no finalzinho do pé dele, pegando um pedacinho aqui do sapato, tá? Aqui a altura é mais ou menos essa que já está. E aqui, ó, eu vou tirar mais ou menos uma medida que dê pra fazer, pra enrolar essa perna dele, ok? Então, eu já sei que é mais ou menos aqui. Só que eu vou afinar um pouquinho, tá muito grossa ainda. Gente, como eu tô com a cabeça baixa, fica difícil ler os recadinhos, tá? Mais um beijo pra todo mundo, obrigada por estarem aí. E espero que esse vídeo possa ajudar vocês a quem nunca fez, pelo menos ter uma noção de como inicia, né? E pra quem já faz, pelo menos ter uma ideia de algumas formas de facilitar o corte, a montagem, o que é que se faz primeiro, né? Bom, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só afinar aqui um pouquinho. Vocês podem passar também um pouco de óleo na mesa, pra facilitar, né? Olha, então eu venho aqui, novamente, eu vou medir porque eu abri pra deixar mais fino. Primeira coisa que eu faço, cortar a área de baixo, que vai ser do pé. Ok. Pronto. Vou corrigir aqui em cima. Corrigir aqui, ó. Tudo porque eu tô sem o óleo aqui pra abrir, tá grudando muito. Não tem problema não. Ó. Eu corto como se fosse um retângulo. Certo? Tem que vir do finalzinho da calça até mais ou menos essa partezinha daqui do corpo dele. No final da perna, né? Todo. Eu vou fazer isso 2 vezes. Outra perna. Corte embaixo. Corte em cima. Veja a medida. Aqui dá pra tirar as duas. E vou deixar isso aqui secar desse jeito, tá, gente? Depois é que eu vou fazer o corte da entrada, só quando estivesse aqui. E quanto tempo, Carol, que isso aqui vai ter que secar? Mais ou menos uns 10 minutinhos. O que é que eu faço? Eu coloco a massa desse jeito, espero 10 minutos ou 5, viro e deixo ela secando também do outro lado. Ela vai dar um encolhimento pequeno, mas já vai ter um pequeno encolhimento aqui. E ela vai ficar mais seca para poder a gente conseguir trabalhar melhor em cima da perna, tá? Então, vou deixar ela aqui, vai secando. São 2 só, fiz 3, mas são 2. E agora eu vou ensinar a fazer o corpo. Ó,
Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, gente, eu não trabalho com balança, né? Isso é uma dificuldade para quem trabalha. Porque como eu não trabalho, eu não tenho como passar as medidas corretas para vocês. Mas eu trabalho muito com a parte da régua para auxiliar. Então, o que eu faço? Eu vou determinar qual a altura que eu quero do meu casal de noivinhos. Então, esse aqui, ontem, eu fiz aleatório, sem nem medir. Ele tem mais ou menos aqui, do pé até aqui em cima, tem 13 centímetros. Vem aqui, ó. 13 centímetros. Do finalzinho do sapato. Bom dia, meninas, pra quem tá chegando. Ó, do final do sapato até aqui em cima, onde vai encaixar o pescoço, tem 13 centímetros. Então, como é que eu faço? Eu vou diminuir 1 centímetro aqui embaixo, que vai ser justamente o tamanho do sapato. Então, faço um rolo. Não precisa nem tirar a rachadura ainda, tá? Faço um rolo. Só para ter mais ou menos ideia da quantidade de massa que eu vou precisar. Isso aqui é para ajudar vocês, tá? Porque eu faço mesmo tudo de olho, né? Um caso sério. Eu acho que eu me acostumei. Ó. Então, posso tirar aqui um pedacinho. Então, vocês podem ir, para poder vocês terem noção, vocês podem trabalhar um rolinho de 11 centímetros e mais ou menos 1,5 de diâmetro. Então, ele tem 11 centímetros de altura e 1,5 de diâmetro, de uma ponta à outra, ok? E aí, agora o que eu vou fazer? Como eu vou revestir isso aqui, eu não preciso estar me preocupando tanto com rachadura, com nada. Mas pra gente trabalhar uma peça legal, o ideal é que a gente faça tudo bem feito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar bem essa massa. Ok, já é o mesmo link, é só você salvar aí, que ele vai ficar gravado aqui mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Derluce. Vai sim, Derluce. Ó, então, solvo bem. Faço uma bolinha na minha mão. Pra tirar a rachadura, pressiona bem uma na outra, tá? Vou fazer isso aqui mais perto do meu corpo pra me dar mais apoio. Ó, então, sem rachaduras, eu vou e faço um rolinho. Como eu falei, de 11 centímetros. Ó. Mais ou menos. Aí, o que eu faço agora? Vou pegar a tesoura e vou cortar no meio, pra separar uma perna da outra. Tá vendo? Ficou essa parte aqui de cima com 4,5. Certinho? O que eu vou fazer agora? Com auxílio de algum, pode ser pincel, rolinho, eu vou marcar essa parte entre as pernas, porque eu preciso que isso aqui fique um pouco separado, gente, para quando eu encaixar a calça, ela fica legal. Então aqui eu venho com o meu dedo agora e vou alisar o máximo que eu puder essa perna. Certinho? Mesma coisa eu faço do outro lado. Gente, ó, pode ficar à vontade aí, tá? Quem quiser sair, não tem problema nenhum. O meu horário aqui é diferente de vocês, então eu sei que esse horário agora é horrível pro almoço. Eu ainda... São 10h30 pra mim aqui, Natal. Não tô em horário de verão. Ó. Então, ajeito e dou uma leve achatadinha aqui no corpo, ó. Ó. Certo? Essa base,
gente, serve para qualquer noiva. Só vocês diminuírem a perna, aumentar, e aí a estrutura vocês é que vão decidir. Essa parte aqui do pé, eu vou segurar dessa forma, ó, apoiando, e com o dedo eu vou pressionar para ficar um pouco mais retinho, fica mais fácil encaixar o sapato, certo? E agora eu vou fazer o sapato. Vou usar uma massinha preta. Bom dia, Neida. Então, para o sapato, o que eu faço? Como eu não trabalho com medida, como já expliquei, todas as vezes, até nos meus noivinhos tradicionais que eu já trabalho, eu faço isso. Eu vou fazer um braço, eu faço um rolinho da massa, coloco do lado para ver se está proporcional. Então, se eu quero fazer um sapato para esse casal aqui, esse noivo, então eu vou pegar um rolinho de massa preta, eu vou fazer de qualquer forma aqui, só para poder ter uma noção do tamanho, e colocar aqui em cima, ó, só para apoiar. Então esse aqui tá um pouquinho grande, é só diminuir um pouquinho da massa, que eu já tenho mais ou menos a medida da quantidade do sapato, tá? Eu não gosto de ser escrava de balança não, meninas. Mas eu sei que para quem trabalha com lembrancinha, facilita bastante, né? Mas até na época que eu trabalhava com lembrancinhas, eu não gostava muito de usar, não. Então eu sempre trabalho dessa forma. Faço uma bolinha, vejo se está proporcional. Então aqui, ó, por essa que eu já tirei a medida, eu vou fazer a segunda. Certo? Então, ó, faço uma bolinha para tirar a rachadura. Para quem não faz biscuit, tá dando uma olhadinha aí, ó. Toda vez que a gente for fazer qualquer peça, essa aqui é a parte principal. É você deixar sempre uma massa lisa para trabalhar. Então, para tirar a rachadura, faz uma bolinha, pressiona bem uma palma da mão na outra e vai soltando a pressão. Que nem fazer brigadeiro. E aí ele fica bem lisinho. A partir dessa bolinha aqui, você pode trabalhar qualquer coisa que vai ficar com um acabamento legal. Tá bom? Claro, né? Tem outros detalhes que tem que ter cuidado também. Então, o que é que eu faço aqui? Ó? Faço um rolinho na mesa. Seguro uma ponta desse rolinho e a outra eu vou achatar de cima para baixo. Aqui, ó. Vai ser o bico da frente do sapato. Depois eu alongo essa ponta assim. Então, se eu aperto aqui, é lógico que a massa vai subir novamente. Então, vem e aperta aqui. Aperta aqui. Lateral, parte de cima. Lateral, parte de cima. Ó, com esse dedo eu faço dessa forma. Começa a aparecer o sapatinho. Eu quero o bico quadrado, é só encostar a ponta do meu dedo na ponta do sapato. E essa parte aqui que eu tava pressionando, eu vou apoiar ela na mesa, aqui. Deixa eu botar a câmera aqui. Ó, coloco na mesa e vou empurrar para baixo. Empurra para baixo, corrige aqui atrás. Empurra para baixo, corrige aqui atrás. Certo? Achata aqui em cima e já tá começando a aparecer o formatozinho do sapato. E aí vocês com carinho vão mexendo de acordo com o que vocês acharem que fica melhor, né? Cada modelo de sapato é diferente, né? Vocês têm que ver o que vocês mais gostam. Certo? Aqui embaixo, gente, para ficar mais caprichado, vocês podem marcar essa parte aqui do solado. Aqui é a parte de trás do sapato. Então eu marco aqui, ó, a partezinha do salto e aqui.
faquinha em volta. Com essa estequinha aqui, ó. Pode ser qualquer faquinha, tá? Bom dia pra quem chega. Ó. Então, eu tenho aqui mais ou menos o meu sapato meio que prontinho. Quem quiser marcar aqui em volta, marca. Mas eu não vou marcar não, tá? Vou fazer o outro. Mesma coisa. Faço um rolinho. Um rolinho. Seguro um dos lados desse rolinho e vou achatar a ponta do sapato. Aí eu venho aqui, ó, pressiono a lateral, pressiono a frente. Pressiono a lateral, pressiono a frente. Dou uma leve apertadinha no bico para ficar quadrado. Se Deus quiser. Mara. Ó. Bom dia para quem tá chegando. Ó. Achado aqui atrás, corrijo o solado, tudo com o dedo, gente. Com carinho vocês vão mexendo. Aí quem tem dificuldade, eu aprendi muito assim. Pega uma foto original de um sapato, dá uma olhadinha nele e vai corrigindo, com o dedo vai apertando. Por isso que é bom ter uma massa um pouquinho dura, porque quem trabalha com massa muito mole, qualquer coisinha que você encosta deforma. Então quando ela tá numa textura um pouco mais firme, fica mais fácil da gente trabalhar. Bom? Aí vem aqui novamente, aqui atrás, ó, no solado, marco primeiro a parte do salto e depois eu só faço, ó, marcar em volta, tá bom? Tem os dois sapatos prontos, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aqui, vou botar de novo aqui em cima, fica melhor. Eu vou pegar um palito, aprendi com as meninas, tá? Do grupo Aulas na Net. Você molhando o palito facilita encaixar numa massinha. Então o que eu faço? Molhei o palito, deixo o rasgo, venho aqui, ó, apoio. Bom dia para quem tá chegando. Roseli, o ideal é você utilizar a massa que você mais gosta, né? Aqui em Natal a gente não tem muitas opções de marca para comprar e tal, mas eu já fui professora da Policol por muitos anos e já conhecia a marca, então acabei não trocando, ficando sempre com ela. Então atualmente eu continuo trabalhando só com a Policol. Mas isso aí de acordo com o que você tiver disponível, vai testando e vendo o que você gosta, tá bom? Ó, e vocês vão enfiando aqui um palito. Claro que vai deformar, então é só corrigir aqui bem direitinho. Aí vocês vão fazer isso aqui com bastante carinho, tá? O ideal é deixar isso aqui secar um pouquinho para poder fazer esse processo. Então eu deixo mais ou menos aqui 1 hora, que aí eu colocando esse palito ele vai entrar com a maior facilidade e não vai deformar aqui fora. Se eu for colocar agora eu vou deformar um pouco. Como eu já tenho essa estrutura aqui pronta que eu deixei ontem, então eu vou trabalhar com ela. Eu já sabia que isso ia acontecer. Então aqui, gente, ó, é bem facinho. Colocou o palito, eu corto, deixo uma pontinha aqui de meio centímetro mais ou menos e passo cola aqui em cima, ó, e só faço apoiar, só isso. Tá? Bem segredo. Como eu já tenho pronto para não perder meu material, eu vou formar aqui.
bom dia para quem tá chegando. Bom, então aqui eu tenho a minha estrutura masculina interna pronta. Agora eu vou ensinar a fazer a feminina, tá? Utilizei aqui massa tingida já de cor pêssego, também da Polycolor. Já bem tingida, mas quem quiser tinja o tom de pele que quiser. Aí a dica que eu dou: faz primeiro o corpo do noivo e depois faz a da noiva. Por quê? Porque normalmente o noivo já é um pouquinho mais alto, né? Então o ideal é que você trabalhe com a estrutura apoiando, colocando o noivo do lado para saber mais ou menos a altura que você vai querer. Então aqui a gente eu deixei uma diferença de altura entre os dois de mais ou menos 2 centímetros, que é contando assim do finalzinho do tronco, né? Sem o pescoço. Mas aí vai de cada um. Quem quiser fazer da mesma altura, faz. Tchau, tchau pra quem tá indo. Beijinhos. Ó, mesma coisa. Pega um rolo de massa. Coloca, apoia aqui do lado, ó, só pra ver mais ou menos a estrutura. Deixa eu modelar. E vou fazer da altura de... O meu noivo, esse daqui, do sapato até em cima tem 13 centímetros. Então, como ele já secou um pouco do que esse aqui, se eu fosse fazer o corpo da noiva agora, eu faria ela com 13 também, para quando secar ela ficar com 12, ok? Então ficaria 1 centímetro a menos. Quem quiser com 2 centímetros a menos, é só diminuir 1 centímetro desse daqui, 2 centímetros desse aqui, ok? Vamos lá. Então, agora eu vou iniciar a fazer isso aqui, ó, esse corpinho aqui, ó. O bumbum, o peito já incluso, e essa base aqui que é do corpo. Bom dia, meninos. Ó, então o que eu faço? Primeiro, sova a massa, para ela ficar úmida por igual. Faço uma bolinha na minha mão, pressiona bem, para tirar a rachadura. Certo? Então, eu tenho aqui uma bolinha de massa mais ou menos com 4 centímetros de diâmetro, ponta a ponta. Aí, o que eu faço, gente, ó? Não tem segredo nenhum. Ó, coloco a bolinha aqui e vou, a rola da minha mão, fazer como se fosse um rolo. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Só que eu vou afinando mais o lado de lá do que o de cá. Ó. Então, eu tenho essa estrutura para baixo do corpinho da noiva. Vocês observarem, a base é mais larga e a ponta é mais fina. Certo? Essa base aqui vai ser esta. E essa ponta aqui vai ser esta. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é achatar essa pontinha aqui. Como é que eu achato? Não é pra achatar pra ficar assim com o dedo de um lado e do outro, não. É pra dar uma leve descidinha aqui, ó. Porque aqui vai ter que ser o peito dela, não é? O busto. Então, eu dou uma leve descidinha
passadinha, alisando. Espero que vocês estejam entendendo. Tá ficando claro, tá, pessoal? Ó, baixei. Aí eu venho aqui com o meu dedo mindinho e vou pular, ó, essa aqui, ó, um pedacinho que é justamente o seio dela aqui, ó, o busto. Vocês estão entendendo, gente? Que bom, Natácia. Fico feliz. Ó. Se você quisesse fazer uma vivinha grávida aqui, já dá pra aproveitar a barriguinha dela, entendeu? Certinho? Então aqui, importante, ó. Essa parte daqui tem essa leve inclinada, que é justamente do busto dela. Aqui vai ser o pescoço, onde é que eu vou colocar. E aqui vai ser a parte do seio. Então quem quiser fazer com muito, é só deixar, na hora de marcar isso aqui, marcar um pouquinho mais pra baixo e juntar mais massa aqui e aqui, tá? Eu deixo mais ou menos sei lá, meio centímetro, gente. Da parte que eu baixei, mais ou menos 1,8 mais ou menos desse início que eu vou marcar, daqui pra cá, ó, tem mais ou menos 1,8 de centímetros. Comprimento, não. Altura, essa medida muito louca. Bom, então eu tenho essa estrutura aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou marcar a cinturinha dela. Essa bolsa, ó, como fica legal, tá vendo? Fica bem feitinho. Quem quiser marcar mais a cintura, marca. Quem quiser deixar mais gordinha, deixa. Ó, então eu venho aqui, ó, e vou pressionar essa partezinha daqui, ó. Só que toda vez é assim, se eu pressiono de lado, a massa tende a voltar pra frente, pra trás. Então, pressiona aqui, vira, pressiona aqui, pressiona aqui, pressiona aqui. Ó, vou fazendo isso para definir bem essa partezinha daqui, ó. Tá vendo? Lembrando que quando eu colocar o vestido da noiva, vai vir uma camada de massa por cima. Então, se você não definir bem fininha essa cinturinha, quando eu colocar a massa, ela vai ficar muito gordinha. Ok? Bom dia, meninas. Ó. Então, tem que deixar um pouquinho só, nem que seja 2 milímetros a menos do que você realmente quer. Então, o que acontece? Quando eu faço esse movimento, eu vou ter muita massa aqui na frente, na barriga, tá vendo? Não é legal, né? Então, se a gente vai tirar as unhas, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui em cima, ó. Vou afinar mais, que é a parte do ombro. E vou deixar isso aqui em formato de quase V. Porque a gente tem isso aqui meio caído. Algumas pessoas aqui tem bem reto. Mas... Então, o que eu faço? Só faço alisar. Vendo? Quem preferir pode estar fazendo essa estrutura inteira aqui de isopor, só revestir. Só que assim, quem gosta de trabalhar com isopor vai se dar bem, mas quem não gosta vai ficar muito estressado como eu. Então no início eu fazia tudo esculpido no isopor, depois eu desisti e agora eu tô fazendo tudo de massa. Daqui a um ano eu volto de novo, gente, eu enjoo de tudo. Impressionante. Se vocês estivessem aqui como vocês iam ver. Acho que de 2 em 2 meses eu mudo a posição da minha posição de trabalho aqui. A mesa vai para um lado, não sei o que vai para o outro, não gosto de nada repetido. Então aqui, ó. Então essa parte daqui, ó, na frente, eu vou agora com o dedo, com calma, eu vou apoiar meus 2 dedos aqui na cintura
e com o polegar vai empurrar um pouquinho só pra trás, tá vendo? Então eu vou inverter, em vez de a massa estar aqui na barriga, eu quero que ela vá lá pro bumbum. Então é só dar uma leve, ó, apertadinha aqui. O que eu faço? Ó, meu dedo indicador vai modelar essa parte da curvatura da coluna aqui, ó. E o polegar vai dar uma leve apertadinha na barriga. Certo? Bom dia, Grace. Oi, Mariló. Mariló. Olá, eu acho, né? Então, eles são diferentes do que eu trabalho, Roseli. Depois que eles ficarem prontos, você vê se eu gosto da estrutura, mas aí cada um pode variar de acordo com o que gostar. Quer deixar mais gordinho, é só diminuir um pouquinho. Tá? Então aqui, ó, gente, ó, como vai ficando. Se eu tiver uma noiva sereia, eu vou e pressiono essa parte aqui do joelho, como se fosse o joelho, né? Imagino que isso aqui seja. Pra dar essa diferença aqui, essa descidinha. Mas se eu quiser aquele vestido criado, não tem necessidade de eu trabalhar essa parte aqui de baixo. O importante é eu ter uma coisa que eu observo em muita gente que está fazendo noivinho, né? Quando está iniciando. Vocês deixam isso aqui muito mais largo do que o quadril. Acaba ficando um pouco desproporcional. Tá? Então, o ideal é que vocês deixem isso aqui um pouco mais estreito e o quadril um pouco mais aberto. Que aí fica um pouco mais interessante, digamos assim. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Eu estou simplesmente puxando a massa para a lateral e para a outra. Tá vendo? Então, eu vou ter meu quadril aqui ó, um pouco mais largo do que essa base aqui de cima. Isso é importante, tá bom? E essa parte do bumbum, gente, aqui, ó, a coluna já ficou bem definidinha. Né? Então, quem quiser fazer esse tipo de vestido sereia aqui, para deixar esse bumbum um pouco mais à mostra, é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, sempre definir o colo dela. Vem aqui com o dedo, ó. Isso mesmo, Natácia. Ó, que bom, Grazi. E vem aqui, ó. E vou definir o bumbum. Tá? Aqui não tem segredo. É isso, gente. Gostaram? Essa base. Essa é a mesma base dos meus noivinhos infantis. Igual, 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 igual. A diferença é só que eu faço ela um pouquinho mais baixinha, porque senão vai ficar muito alta esse casalzinho de novo. Mas é a mesma coisa que eu faço. Deixa bem marcadinho. Bom, é essa. Essa é a minha base para noiva e essa é a minha base para o noivinho, ok? Então já tenho seco, eu vou deformar isso aqui. Não tem necessidade, né? Já que eu tenho pronto. E agora eu vou ensinar a fazer uma perninha. Assim, como se a noivinha tivesse com a perninha aparecendo aqui. Então a gente vai modelar agora um pedacinho da perna. Ó, mesma coisa, faça um rolinho de massa. Eu vou apoiar aqui. Aí eu vejo mais ou menos o comprimento que eu quero. Isso tudo é a olho, tá, gente? Vocês que vão ver a proporção. Eu venho aqui, ó. Então esse aqui tá bom. Eu vou medir só porque vocês estão... Vai ficar gravado, quem quiser acompanhar e fazer. Então esse aqui tem 3,5. E o diâmetro dele tem mais ou menos 1,7. Tem 1,7 assim e 3 centímetros mais ou menos de comprimento, ok? Vocês são lá, ó, faço uma bolinha sem rachadura, faço um bolinho igualzinho do corpinho, só que em tamanho mini, né? Esse lado aqui mais gordinho, que vai ser da panturrilha, da pastinha da perna, e esse lado
aqui mais fininho. Certo? Aí, o que eu faço? Ó, venho aqui com o dedo, defino aqui mais ou menos 1 centímetro. É suficiente, 1 centímetro, que o meu dedo mindinho vai fazer o movimento, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu vou definir aqui, ó, o pé e um pedacinho da perninha. Como é que eu faço? Mesma coisa do sapato. Aqui, ó, eu vou baixar a pontinha. Acho tão lindo esse efeito aqui, gente. Quando eu faço pezinho. Bem fofinho. Ó, desde que eu iniciei, há muitos anos atrás, que a primeira vez que eu fiz, eu fiquei encantada. Ah, meu Deus, como fica legal. Fica o calcanhar bem definido. Fica bem legal. Ó, então aqui, ó, marquei pra descer. Deixa eu ver se ainda pra ver aqui também. Tá vendo? E venho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da mesa. E vou fazer a mesma coisa que eu falei de sapato. Se eu achato aqui, então eu também tenho que apertar aqui, né? Davi acordou. Passou a madrugada todinha acordada, gente. Desde as 2 da manhã que eu tava com ele no colo, balançando. Os dentinhos nascendo, aí ele não dorme. Ó, com o meu dedo aqui eu vou empurrando para definir o calcanhar. Aí o que eu faço aqui? Achato a lateral e dou uma leve apertadinha aqui. Aí o que eu faço? Belisco a pontinha do pé, que é do sapato, né? E trago isso aqui pra frente. Ó, vendo? Agora eu faço assim. Voltei a posição. Fica como se fosse de bailarina. E aqui só na pontinha eu vou inverter pra frente. Aí eu redefino aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Ó, o calcanhar. Avisa bem. Ó, e aqui eu faço assim, gente. Esse indicador, tá assim. O indicador vai apoiar aqui. E esse outro indicador vai pressionar. Os dois vão se unir assim na ponta para poder fazer justamente essa parte quadradinha aqui do pezinho do dedinho. Tá vendo? Então lembrando que tem que achatar assim e tem que pressionar assim. E vou modelando o bico do sapato. Se eu pressiono na lateral, eu pressiono em cima. Pressiono na lateral, eu pressiono em cima. Então eu tenho aqui, ó. Só corrigir aqui. E eu tenho o pezinho pronto. Bom? A gente vai colocar sapatinho não depois. Então, vou cortar, né? Que tá muito comprido aqui ainda. Só um pedacinho. Ih, obrigada, menina. Ó. E vai ser apoiado justamente aqui atrás. E como é que eu faço para pressionar isso aqui e colar? Eu não vou colar agora porque na hora de fazer o sapato facilita você estar com a perna separada, né? Mas depois que você tiver colocado o sapatinho, que a gente também vai aprender, aí é que vocês colam ela na peça. Eu uso Tec Bond ou cola de mosaico para grudar uma na outra. Aqui o ideal é fazer o sapato só quando essa perninha estiver seca. Como eu tô sem nenhuma aqui seca, eu vou ter que aguardar, tá bom? Agora a gente vai cobrir a massinha da cabeça e
gente ver se dá tempo de fazer a roupinha ainda hoje ou não, tá? Quer dizer, agora não, mais tarde, né? Deixa eu pegar aqui as bolinhas que eu esqueci. Eu vou utilizar a bola de isopor, ok? Pra facilitar, eu também já cobri, gente, ontem. Bolinha. Só cobri uma, não acredito. Não, eu cobri duas. Onde eu coloquei a outra? Não sei. Ó. Ih, obrigada. Ó. Eu não vou deixar secar sem nada. Vou colocar um palitinho de dente pra facilitar na hora de montar depois. Palito de dente é a salvação da gente, né? Usa bastante. Encaixo aqui. Girando sempre que nem um parafuso. E deixa secar assim o pezinho, tá bom? Pressionar aqui. Assim de massa. Bom, agora a cabeça. Eu tô usando aqui, ó, vai ser assim. Simples, tá? Então, eu tô usando aqui uma bola de isopor de... Deixa eu ver se é 20. 25 milímetros, 2,5 na régua, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma massinha, pêssego. Oi, Rosane. Ó, pego uma massinha que seja do mesmo tamanho da bola ou um pouquinho maior, que eu vou encapar. Só que essa aqui tem um monte de imperfeição, tá vendo, gente? Então, o ideal é que vocês, ou com estilete, ou com... Deixa eu colocar aqui de volta. Ou com estilete, ou com uma lixa, vocês corrijam, pra ficar bem certinho essa bolinha. Sim, Grace, é bom. Agora, o ruim é que assim, se você utilizar uma massa cor da pele, sempre a mesma, souber a quantidade de tinta que você está misturando, aí dá certo. Mas se você toda vez for tingir uma e não tiver a medida certa, aí vai ficar diferente o tom da pele. Eu faço assim, eu tinjo uma quantidade de 2 kg de massa cor da pele e dou uma olhada nas minhas encomendas, quantos clientes têm de pezinho aparecendo, né? Com o pezinho aparecendo. Aí, de acordo com a quantidade eu modelo ali e deixo secando, que eu já sei que a massa vai dar. Agora, pra fazer assim, digamos que eu invente, sei lá, decida fazer 30, mas não tem essa quantidade de noivinha pra fazer com perninha de fora, aí vai acabar perdendo por conta do tom. Eu não meço a quantidade, isso é um defeito meu, mas é porque eu já tentei e não deu certo. Por exemplo, eu não uso a massa já tingida assim não, porque eu não acho legal não esse tom pra a estrutura dos meus que eu trabalho. Então, o que é que eu faço? Eu pego massa branca, tingida já, né? Tudo tingida. Eu odeio usar tinta, né? Pra tingir a massa, suja tudo. Então, o que é que eu faço? Eu pego a massa pêssego, pego um pouquinho de marrom, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo. E vou misturando. Misturo, 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 até chegar no tom de pele que eu gosto. Que é um pouco mais moreno do que esse aqui. Não fica muito diferente, mas ele dá uma... Eu acho isso aqui muito rosa aberto. Entendeu? E esse, ele dá um tom de pele mais pastel. E eu prefiro. Então, eu sempre faço isso. Mas não tem como
pesar as quantidades e colocar, porque cada lote de massa que vem tingida é diferente o tom. É próximo, mas é diferente. Então não adianta esse lance de ter uma regrinha. Comigo não deu certo. Se alguém tiver alguma dica de como pode funcionar, eu agradeço, né? Você vai me ajudar. Viviane, eu moro num condomínio, então tem sempre reforma. E tem 3, 4 prédios em construção ao lado. Então, com certeza, barulho é o que não falta. Então. Olha só, Beta, eu tenho uma opção no Twitchcan, todo mundo tem quem usa o Twitchcan. No final ele fala assim, deseja gravar ou deletar? Acho que é isso que aparece. Quando a gente coloca deseja gravar, nem sempre ele grava o vídeo. Normalmente grava, mas já aconteceu de não ficar gravado. Então eu sempre vou dar essa clique no ficar gravado, tá bom? Então, se ficar gravado, vai ser esse mesmo link aqui que vocês estão assistindo. Mas eu vou clicar na opção deixar gravado assim. Opa, tô fazendo sem explicar, né? Me empolguei falando. Ó, a bolinha ela é um pouquinho maior do que a bola de isopor. Essa bolinha aqui tem 25 milímetros ou 2,5 centímetros. O que eu faço? Pressiono. O ideal, gente, para quem está começando a fazer isso, para quem tem experiência dá certo. Para quem não tem, essa bolinha aqui normalmente ela não gruda na massa com facilidade, principalmente se a massa já tiver um pouquinho sequinha. Então o que eu aconselho é o quê? Espeta isso aqui no palitinho de dente, passa um pouquinho de cola branca mesmo e deixa secar. Quando ela estiver seca, você vai e utiliza ela para encapar, que ela vai grudar com mais facilidade. Tá bom? Então, para quem tem experiência, consegue ainda driblar aqui o ar que fica entre elas e deixa muita bolha, né? Então, ó, pressiona. Tá vendo? Fica que nem um disquinho voador. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui e puxo essa massa da metade da borda dela, ó, pra cima, pro meio. Certo? Ó, e vou puxando essa massinha. Então, tem aqui um erro que normalmente as pessoas fazem. Puxa essa massa de fora para aqui para cima. E o certo é puxar do meio da massa para cima da bola. Isso faz com que o ar não fique entre a massa e a bola de isopor. Ajuda, né? Para quem tem experiência e gosta de fazer de outra forma, já tem habilidade, ótimo. Para quem não tem, eu aconselho fazer assim. Ok? Então, o que eu faço? Puxei a massinha, agora eu vou pressionar o dedo aqui, ó, os 2 dedinhos embaixo, e com essa área aqui da mão, que é a mais lisa, eu vou arrastar essa massa para cima. Com cuidado para não rasgar, tá bom? Nossa, é mesmo, Val. Muita gente. Eu não sei como não travou ainda. Legal, né? Obrigada, gente. Ó. Então, eu vou puxando e vai ficar esse buraquinho aqui, ó. E eu vou novamente fechar com cuidado, evitando o ar. E deixar esse aqui o mais raso que eu puder. Certo? Coloco na palma da minha mão e vou fazer esse movimento aqui, ó, mas só que girando, né, devagarinho. Quando eu faço isso, a massinha vai subir e alongar. A intenção é essa mesmo, ó, vai virar como se fosse uma coxinha. E aí eu pressiono aqui, ó, uma mão na outra e vou fazer esse movimento e vai vir pressionando essa massa para poder tirar esse excesso. Ó. Fiz isso, agora o que eu faço, ó? Verdade, você gala. Se Deus quiser, não vai rir. Tem 46 minutos agora? Não acredito que não vai. Puxei, viu o que eu fiz? Ó, pressionei até arrancar. E aí vai ficar disforme, né? A bolinha. Então o que eu faço? Coloco na palma da mão e faço novamente uma bolinha de massa aqui, ó. Só pra alisar e deixar ela por igual. Certinho? Cuidado pra não cortar a mão, Adeluz. Ó. Então fica aqui, ó. Com a bolinha. Vou espetar ela num palitinho de churrasco. Aí vocês vão escolher qual lado que tiver mais lisinho.
mais limpo, que às vezes fica com umas impurezazinhas, né, uns pedacinhos. E aí o que é que eu faço? Aperto e só um pouquinho, dá pra não deformar. E vou deixar secar. E vai ficar assim, sequinha, que eu fiz ontem à noite, tá? E com a cor também mais escura, né, que ele seca. Bom, a cabeça do noivo, da noiva, já tá pronta. Vai ser essa estrutura daqui, ó. E eu vou fazer os dois como se eles estivessem se beijando. Tá vendo? Então já tinha feito há um tempo atrás essas cabeças, que eu queria fazer um casal de noivinho assim. E eu vou ensinar a fazer essa. Ó, gente, como já tá seca, eu vou colocar uma tesoura pra abrir. A vantagem de biscuit é isso, né? Que você pode, depois de seco, você ainda consegue mexer um pouco na massa, principalmente porque tem isopor aqui dentro. 25 milímetros de rosinha. Eu vou cortar, deixa eu pegar aqui um alicate. E, gente, eu esqueci de falar, depois que faz o corpinho, tem que ir girando aqui um palito para poder ele ultrapassar aqui um pedaço. Tá? Nem sei se eu falei. E aqui, ó. Certinho? Aí o que, que eu vou fazer? Eu quero que essa boneca fique com um pouco a cabecinha inclinada, assim, pra cima. Porque ela vai estar beijando o noivinho. Então tem que dar uma inclinadinha aqui pra trás. Como foi feito ontem, eu ainda consigo, ó, mexer, né? Então eu faço assim. Se eu vou querer encaixar a cabeça meio na diagonal, eu já tenho que preparar o furo na diagonal também. Então, ó, eu coloco, ó, na posição que eu já vou encaixar o palito. Assim. Certinho? Dá pra ver, né? O noivo. Bom, vou pedir um favor a vocês. Quem estiver assistindo essa aula e for fazer esse noivinho, eu queria que marcasse meu nome para chegar a mensagem, que eu quero ver como é que ficou. Ou manda uma mensagem inbox pra mim pra eu dar uma olhada no álbum, tá bom? Eu vou ficar tão feliz e orgulhosa se eu ver esses noivinhos sendo modelados por vocês. Então é só por curiosidade pra ver como é que ficou. Vou ficar bem feliz. Ó, deixa eu colocar aqui o palito. Eu não coloquei palito aqui nele, coloquei só 2 palitos de dente aqui. Mas o ideal é colocar o de churrasco, como eu orientei no início. Então, eu vou colocar aqui, ó. Certinho, gente, ó. Agora eu vou cortar. Deixar aqui mais ou menos 2 dedos. Pronto, agora eu vou abrir. Também vou dar uma inclinadinha, ó, gente. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar a posição. Ó, tá vendo que ele tá inclinado? Eu tô furando ele com a cabecinha já viradinha pra baixo. Tá bom? Então eu vou girando aqui. Vou encaixando. Ó, gente. Bem romântico, né? Ficaram compridinhos. E ela ainda vai estar com a perninha aqui aparecendo, tá?
Ah, achei bonito, gostei. Pode ser só entreolhando assim também. Bom, agora eu vou fazer o pescoço deles. A cabeça eu vou ensinar, tá? Fazer o cabelinho e o olhinho, tá bom? O que eu faço aqui? Pego um pedacinho, agora eu vou fazer a emenda da cabeça com o pescoço. Vou colocar um pedacinho de massa. Ó. Coloco um pedacinho de massa. Tá vendo? Um rolinho. Não tem medida. E vou pressionar aqui, ó. E girar. Aí eu venho agora e vou modelar esse pescoço no lugar. Tem que ter cuidado pra não deixar muito grosso. Aí vem com a ajuda aqui, gente, de um estequinha, pode ser alguma estequinha lisa. Ai, que fofo, não tá? Assim, ó. Passo água. Chegar a fase também que Davi vai estar aqui. Mamãe, me dá um pedacinho de massa. Mamãe, deixa eu brincar também de massinha. Meu afilhado chegava aqui perto de mim, já tem 7 anos. Dizia, Carol, posso brincar de massinha? Pode, senta aí do lado. Aí pegava umas massas, dava ele e algumas estecas bem velhinhas, né? Que não tinha problema de cabelo. Aí ele fazia, posso pegar aquela ali? Aquela ali não pode. E aquela outra? Ali não pode. Mas ele pedia tanto, gente, que eu 6 dias só pela insistência. Era uma onda. Mas é tão gostoso, né? Ó, o que eu tô fazendo? Passei a água. Aí aqui eu vou retirando o excesso pra não ficar. Mas é gostoso, né? Depois a gente fica com saudade dessas férias. Ah, Davi, ó, tá animado. Ainda bem que ele conseguiu descansar. Porque passou a madrugada todinha acordado. A pior fase, eu acho, né? Essas dos dentes nascendo. Gente, aqui é só ter capricho, tá? Ó, peguei aqui a massinha, passei água. Aí vem aqui, ó, e arrasto pra cima da cabeça. Como é o mesmo tom de massa, quando secar isso aqui vai sumir. Agora tem que deixar bem lisinho, o acabamento bem legal. Molha o dedo, passa pra alisar. Ah, Alexandra, eu vou dar uma olhada, não conheço não. Não conheço aquelas que a gente, quando era pequena, tinha na escola, né? Essa deve ser nova. Que bom, Flavita. Faz mesmo. Não esquece de me avisar, né? Quero ver. Será que alguém aqui mais vai fazer? Eu acho que ficou legal, gente. A noivinha, noivinho. Eu gostei. Aqui, ó, com cuidado. A água sempre alisando. Jéssica, tem massa de biscuit. Já vende pronta, se você quiser fazer, tem na internet tem pesquisa que você consegue achar, mas não consigo muito fazer não, e dá comprar mesmo, já é mais prático. Ó, gente, tá vendo? Gosto do pescoço fininho assim, mas cada um pode colocar na proporção que quiser. Agora eu vou fazer o dedo. O importante é já posicionar, como eu expliquei, a cabeça
A posição que vai ficar, né? Pra quando colocar o pescoço, não... Ó, novamente, pega um rolinho de massa. Ai, Bela, que legal. Eu publiquei até a foto dele finalizado já. A noiva casou dia 5, acho que foi 5 de janeiro, aquela noiva do avião que eu fiz. Eu não coloquei, foi o link lá no grupo Aulas na Net ao vivo, gente, eu acabei esquecendo. Mas esse perfil aqui do Twitchcam vocês encontram os vídeos, tá? Todos os vídeos que já foram dados lá na minha fanpage, tem uma pasta com o link das aulas, que é esse link justamente aqui do Twitchcam. Aí quando você clica nele, vem um monte de pastinha com um monte de aulas gravadas, quem tiver interesse de ver. Porque eu, no início, para quem é novato aqui, eu dei algumas aulas, né, lá no grupo Aulas da Net, personagens infantis, lembrancinhas, dicas de vestido, e outras coisas também que eu nem lembro mais. Mas ficou tudo gravado. Ó, amém, obrigada, amiga. Tá vendo? Como ficou? Então aqui tem a base dos dois. O que eu não gostei aqui nesse bonequinho foi que ficou muito alta essa parte do cabelo. Eu acho que eu, mais tarde, quando ele estiver bem seco mesmo, eu vou pegar o estilete e vou retirar só essa parte daqui, depois adicionar um pouco mais de massa por cima pra diminuir. Eu achei que ficou muito grande. Bom, agora o que eu vou fazer? Nem eu sei. Deixa eu pensar. Vou abrir o vestido dela pra secar. E vou adicionar aqui a blusa dele. E aí, mais tarde, eu volto com o link novamente para ensinar só a fazer as roupinhas dele, para colocar, tirar a emenda. Ok? Tenho não. Flavita eu tenho, mas não tenho nada postado assim de... Mas no YouTube as meninas do grupo postaram. A Cláudia acho que postou as aulas todinhas no YouTube, do grupo Aulas na Net. Aulas na Net ao vivo, gente, o grupo do Facebook, tá? Vou botar aqui só pra gente ver aqui a expressão que vai ficar. Ó. Ok? É isso, meninas. Eu vou dar uma paradinha por aqui, até mesmo por causa da hora. Eu falei que até 12h30, né? E aí mais tarde eu publico, se eu não sei ainda se eu vou conseguir voltar hoje ou volto amanhã, tá bom?